Olá, muito bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. Nós vamos conversar hoje sobre o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama logo no estágio inicial. Esses são essenciais para a superação da doença. Várias leis já foram aprovadas no Brasil para garantir essas ações, que são o tema do Outubro Rosa. E segundo o Ministério da Saúde, a neoplasia mamária representa cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres no Brasil. E a campanha do Outubro Rosa foi criada na década de 90 com esse objetivo de compartilhar informações e promover conscientização sobre a doença mamária. Além da campanha, nós vamos conversar aqui no Elas Pautam sobre os avanços e desafios na detecção e no tratamento desta doença que afeta principalmente as mulheres. As convidadas são a cientista política e coordenadora do Oncoguia, Helena Esteves, e a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que é vice-presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil. Bem-vindas. Antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu queria mostrar um quadro sobre os prazos de diagnóstico e de início de tratamento de câncer de mama no Brasil. Bom, conforme as senhoras podem observar também, há uma discrepância desses dados em relação ao dado do Brasil, que envolve também os estados do Sul e Sudeste, né? Então, a gente está vendo aí que estados do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste têm os índices de início de tratamento, então, muito diferentes do que prevê essa lei. Bom, deputada Laura Carneiro, eu queria começar com a senhora. Essas desigualdades regionais também estão presentes na detecção do câncer de mama? Por quê? Também, porque esse país é um país amplo, mas diferente por regiões, né? Não só por classe social, mas também pelas regiões do país. Historicamente é isso, né? E algumas regiões desenvolveram mais ações, principalmente na área de saúde, o que possibilita esse diagnóstico, principalmente no Sudeste, onde tem mais hospitais, vamos dizer, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem uma rede gigantesca de clínicas da família, uma rede gigantesca de hospitais, a gente tem o INCA, a gente tem várias ONGs que trabalham nesse assunto, o que não significa dizer que o interior do estado do Rio, por exemplo, tem o mesmo. Mas é claro que as regiões norte e nordeste do país ainda sofrem com essa discrepância de entender o Sistema Único de Saúde como um sistema muito complexo, mas um sistema universal, direito de todas as mulheres ter o seu tratamento. Bom, Helena, eu gostaria que a Oncoguia, né, uma ONG que acompanha os pacientes, eu queria que você explicasse por que essa discrepância, essa diferença de regiões não só para o diagnóstico, mas também para o tratamento. Perfeito, Regina, e acho que a deputada está perfeita em trazer isso, né? A gente fala muito que o Brasil é um país continental quase, né? De dimensões continentais. Então, que a gente, no seu quadro ali você traz, né? Estados do Norte e do Nordeste têm situações muito específicas, a gente viu ali tem o Amazonas, tem Rondônia, que tem populações ribeirinhas, tem, né, populações indígenas que vão precisar de um olhar específico, isso tudo afeta também e tem que ser levado em consideração quando você vai pensar o sistema de saúde. Então isso acaba também afetando disparidades regionais e trazendo esses números para a gente. Só a gente olhando, a média nacional ela já é ruim. Na verdade, né? Então, você traz ali, o câncer tem... Lei, né? Exatamente, a gente tem essas duas leis para o câncer, que elas são inovações, inclusive, para a área da oncologia, né? Então, a partir do momento que você identifica sinais e sintomas do câncer, você tem que fazer todos os exames para garantir o diagnóstico dentro de 30 dias, dentro de um mês. A gente sabe... E esse já é um prazo grande, na verdade, porque tem muito caso de câncer que ele avança muito rápido, então, né, dentro de um mês você teria que conseguir fechar esse diagnóstico. E o que a gente vê é que mais ou menos 40% dos casos de câncer de mama ultrapassam esse prazo definido em lei, né? E aí você traz ali as datas, né, as médias nacionais em quantos dias, isso a gente vê que passa muito em alguns casos.
E aí, a partir do momento que você tem o diagnóstico, você tem que começar o tratamento dentro de 60 dias. Então, qual for o tratamento, seja cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, a paciente tem que começar ele dentro de 60. E aí a gente vê que esse prazo, e essa ainda é uma lei mais antiga, né? Ela já tem 10 anos, e mesmo assim a gente ainda tem várias pacientes que estão ficando para trás, que dependem ainda, né, muito de que o sistema de saúde seja mais ágil com ela, e não é o que está acontecendo, né, infelizmente, em muitos casos. Sim. Inclusive, deputada, essa lei de 2012, né, tem mais de 10 anos que nós estamos com uma lei dos 30, dos 60 dias. Essas leis não estão sendo cumpridas. O Congresso tem como exigir esse cumprimento? Eu diria que o Congresso não trabalha só com as leis, né? Bom, primeiro, não dá para não dizer da importância do trabalho que é feito na comissão especial. Nosso presidente, super presidente, Elton Prado, e a nossa relatora, a deputada Silvia Cristina, que tem um trabalho excepcional na área de oncologia, né? Mas você não transforma apenas através da lei. Se eu fosse falar de lei, a gente aprovou em abril um projeto de lei maravilhoso, hoje é lei, né? As mulheres terão nos seus planos de saúde a possibilidade de fazer a reparação de mama. Inclusive de autoria da senhora. Sim, mas e até por mais uma de lei. Saúde, não é isso? Exatamente, mas mais uma lei. Na verdade, o parlamento não faz só legislação, ele fiscaliza a atuação do Poder Executivo no cumprimento da legislação, né? Então, por exemplo, eu fiz aqui um requerimento de informação, que aliás já até cumpriu o prazo, quase que implorando ao Ministério da Saúde que libere os medicamentos. Eu não sou capaz de falar de cor de medicamentos, não posso dizer aqui, abemaciclib, palbociclib e ribociclib. Esses medicamentos são no caso de metástase de câncer de mama. Então, você imagina, no Outubro Rosa, a gente aqui falando em legislação, quando, na verdade, você não tem um medicamento. Então, não tem nada mais importante que o medicamento. Aí a gente, como é que o parlamento faz? Ele entra com o requerimento de informação e diz assim, ô Ministério, acorda, isso já está na lei, isso já é um direito da mulher. E ela tem direito a esse medicamento. Se a gente fala, faz todas as cenas do Outubro Rosa, faz um monte de solenidade, nada vai adiantar se o medicamento e o médico não estiverem preparados para atendimento. Exato. Helena, até queria que você completasse sobre essa questão que a Oncoguia ela tem esse contato com as pacientes e muitas das vezes as pessoas só têm diagnóstico e ficam apavoradas, nem sabem o que tem direito, onde buscar, como que elas podem ser orientadas? Acho que esse é um desafio do que a gente fala da navegação da pessoa dentro do sistema de saúde, que é realmente um desafio, né? Imagina, o momento do diagnóstico do câncer é um momento muito impactante para aquela pessoa, né? Então, existe ainda uma série de próximos passos que tem que acontecer até chegar no tratamento, até chegar, enfim, né? Onde ela vai conseguir ali dar o próximo passo. Então, a gente precisa de uma série de exames e consultas que vão acontecer, essas pessoas entram numa fila de espera para isso tudo, muitas vezes essa fila de espera, aí entra também a questão das disparidades regionais, vai depender de cada estado, de quantas vagas tem ofertadas, então é um mundo inteiro ali, né, que é muito difícil, né? E a gente fala que a informação é muito importante nesse momento. Você saber qual é o próximo passo, onde procurar. A gente, né, fala que o diagnóstico de um câncer pode ser um quarto escuro e você tem informação, é uma lanterninha que te ajuda nesse quarto escuro. Então, a gente ajuda muito nesse sentido também, né? A gente tem o nosso 0800, que é um telefone gratuito que as pessoas podem nos ligar, onde a gente presta informações, tira dúvidas, né, ajuda. Acho que elas vão passar aqui na tela também para divulgar para todo mundo. Tem o Fale Conosco, né, no site do Oncoguia, oncoguia.org.br. A gente também tem várias informações sobre isso, mas exatamente ajudando isso. Acho que cada caso é um caso. A pessoa precisa entender ali qual que vai ser, né, entender junto com o médico dela qual que é o melhor tratamento para o seu caso, para conseguir sim dar esse próximo passo. Mas, deputada, acho que esse ponto, né, que você está trazendo aqui desses medicamentos, né, é uma classe de medicamentos que a gente fala que são os inibidores de ciclina. E esse outubro estão completando 500 dias de atraso que esses medicamentos deveriam estar disponíveis para as pacientes do SUS. E a gente sabe que a maioria delas ainda não consegue. A gente tem trabalhado super próximo do Ministério da Saúde para entender o que está acontecendo, o que pode ser feito, né? Exatamente isso. Não adianta ter a lei, tem que ter na prática.
Então, a gente sabe que a área técnica ali do Ministério da Saúde já deu vários provimentos para que isso de fato aconteça, mas a gente precisa da destinação de orçamento para a compra desses medicamentos para que eles estejam disponíveis. Então, vamos apelar aqui para o Ministério da Saúde, pelo amor de Deus, a gente está no Outubro Rosa. É muito importante que as pessoas tenham seus medicamentos. Não adianta vocês trabalharem como ONG, não adianta nós trabalharmos como parlamento se as políticas públicas não forem efetivadas. Elas, na área de saúde, elas são efetivadas, infelizmente, com orçamento, com recursos, com insumos e com remédios. E a bancada feminina, ela está destinando recursos especificamente para essa área do câncer de mama? Todos os anos, na Comissão da Mulher, a gente vai discutir as emendas da comissão e com certeza terão os recursos do que a gente chama nosso Outubro Rosa, mas contra a violência da mulher, a favor, né, das políticas públicas de saúde para a mulher e tantos outros temas que são temáticas da mulher. Mas eu não posso adiantar nada porque aí eu sou obediente à nossa presidente, deputada Aleda Borges, que manda em nós. Bom, Helena, eu queria partir para uma outra palavra também que está sendo falado muito, que é a questão do que provoca, né? O que está causando esse aumento gigantesco dos números de casos, não só do câncer de mama, mas vários casos, né? Por exemplo, o agrotóxico. Tem estudos provando que realmente podem causar câncer. Que tipos de alimentos processados também aumentam? O que pode ser evitado para não chegar ao câncer mesmo? Bem, acho que para todos os tipos de câncer e no geral para as doenças crônicas, o mais importante é um estilo de vida saudável, né? Então a gente fala de manter a atividade física, manter uma alimentação adequada, então evitar produtos ultraprocessados, né? Muito rico em sódios, em açúcares. Também esses alimentos embutidos, né? Salsicha, presunto, eles também têm uma carga importante. Porque se você continuar, eu vou sair correndo. Mas infelizmente é isso, né? Manter como você olhar para a sua vida como um todo e ter estilo de vida saudável. Então, a prática de esporte também é muito importante, atividade física, manutenção de um peso adequado. E, claro, a gente tem, sim, esses fatores cancerígenos, né? Como algumas questões de alimentação, a gente tem agrotóxicos, tem alguns outros produtos também que eles vão levar, e a gente não pode deixar de mencionar bebida alcoólica, o cigarro também, que está ligado a vários tipos de câncer, inclusive, principalmente o de pulmão, mas a outros também. Então, acho que evitar esses hábitos ruins e trazer um estilo de vida saudável é o que realmente a gente tem visto e tem muitos estudos já que comprovam que é o ideal. E, claro, a gente tem os exames de rastreamento, os exames que você consegue fazer a detecção precoce. Para o câncer de mama é a mamografia. Não tem como fugir disso. Isso que eu ia dizer. A gente precisa que ela esteja disponível. Eu não cumpro nenhum desses pré-requisitos, mas assim, acho que talvez uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade consumista mesmo, né, e que as pessoas não têm muito tempo, não têm dinheiro para fazer ginástica, né, não têm dinheiro para comer os melhores produtos, né, numa sociedade pobre como a nossa, que mal come, né, que tem uns níveis de fome alarmantes, como a gente tem no Brasil, talvez a grande jogada, e aí eu não podia deixar de dizer, é que a gente tenha a prevenção ao câncer de mama, né? Que cada espaço de clínica de saúde tenha lá um aparelho de mamografia, que as mulheres sejam capazes de ir ao mamógrafo, fazer seus exames, marcar isso muito rapidamente, para que antes dele acontecer a gente possa detectar, enfim, a limpeza. Claro que se você faz uma mamografia todo ano, a sua chance de ter um câncer de mama é muito menor, ou se ele aparecer, a sua chance de cura é muito maior. Né? Mas porque, assim, até porque eu fiquei aqui assustada com a oncoguia, bem assustada com os números, mas acho que aí a Helena vai falar melhor do que eu. Mas 1 em cada 6 mulheres é dura, hein? É um número duro. Não, e tem esse número de 8 mulheres diagnosticadas por hora no Brasil, né? É muita coisa que está acontecendo. Mas isso não teve um pouco da pandemia, não? Na pandemia a gente teve um represamento. Porque as pessoas não fizeram exames, né? Mas na verdade e aí agora todo mundo está com câncer, é uma coisa louca. Na verdade o que a gente está vendo é que está vindo muito caso avançado de câncer. É isso, porque não fizeram exame, não fizeram a prevenção. Exatamente. Então está vindo muito caso mais avançado,
mas os casos continuam crescendo do câncer no geral, né? Agora, há algum tipo de prevenção que pode ser trazida para adolescentes, jovens? Porque a gente fala da mamografia, mas é para mulheres a partir dos 40 anos. E às vezes estão surgindo casos para muito antes disso, não é? A gente tem a questão do autoexame. Na verdade, o autoexame ele até não é uma prática de fato clínica, né? Não vai ser algo que vai diagnosticar o câncer, mas o que a gente indica é conheça o seu corpo. Então, né, conheça o seu corpo, onde você mora, né, ali. Se você identificou alguma coisa, um incômodo, procure o médico. E, claro, isso passa por questões de desigualdades sociais. O médico precisa estar disponível, a pessoa precisa ter as condições para conseguir também procurar esse cuidado em saúde. Mas o que a gente indica é realmente isso. E acho que pensando, né, no público jovem, é realmente tentar inserir essa prática de vida saudável desde o início, que, né, de fato ajuda a manter isso ao longo da vida, conhecer o seu corpo e, claro, ter informação. A gente tem, sim, cada vez mais um câncer chegando mais cedo, e isso muito devido a fatores genéticos também. Então, né, se você tem caso de câncer na família, se conhece outras pessoas, né, muitas vezes tem caso de tia, mãe, avó que teve câncer, procura em relação a esse histórico familiar, comenta com o médico em relação a esse histórico. Isso é uma informação importante que pode sim salvar a vida, pode trazer um diagnóstico muito mais precoce e levar para a cura, né, mais cedo. E a gente tem no Brasil o melhor sistema de saúde do mundo, eu não tenho dúvida disso. O sistema único de saúde é maravilhoso, com todos os nossos problemas ainda é o melhor. Né? Eu me lembro que uma vez eu sofri um acidente, eu me casei em determinado momento, fui casada com um americano não, mas com um brasileiro, que se... Não, já hoje americano, que morava lá nos Estados Unidos, e aí a gente teve um acidente de carro. E eu fiquei, nunca vou esquecer, 2 horas olhando para o teto, toda cheia daqueles... toda envolvida e esperando que o plano de saúde autorizasse eu ser atendida. E o Brasil é o contrário, quer dizer, com todos os nossos problemas, todo mundo tem direito a. Isso é sensacional. Agora, não adianta a gente só ter o direito. Que esse direito seja um direito de qualidade. E aí entra o parlamento na sua fiscalização, entra a Comissão de Fiscalização e Controle, entram os requerimentos de informação e, claro, entra o terceiro setor, porque vocês são vitais, não só nessa relação com o Ministério da Saúde, mas com todas as outras, né? Eu acho que o terceiro setor tem essa função, nos ajudar na fiscalização, nos fiscalizar. E eu acho que é isso, tem que ser. Tem que trabalhar junto. Né? Trabalhar junto, é isso. Trabalhar junto porque vocês têm um papel fundamental, né? Um papel de transformação, de auxílio ao Estado, né? Nas políticas públicas. Inclusive, como você acompanha o Congresso, você acredita que existem leis que devem ser também ainda propostas? Que desafios ainda o Congresso, né, o Legislativo teria para combater o câncer? Acho que essa questão, né, do que a deputada falou, inclusive o requerimento de informação, acho que é uma arma muito poderosa que a gente tem que realmente questionar e usar. Só ligar. Maravilha, maravilha. E acho que com certeza vamos te procurar para fazer isso mais, porque hoje a gente tem visto vários tratamentos que deveriam estar disponíveis, que o Ministério da Saúde já incluiu no SUS, né? Então já atestou que de fato é o melhor tratamento para aquele caso, mas os pacientes ainda não conseguem. Então acho que esse é um tema muito importante que essa casa tem visto, né? A Comissão Especial do Câncer está bastante atenta nisso e a gente tem trazido bastante esse tema. Inclusive semana que vem já vamos ter uma audiência pública para discutir isso. Mas acho que, pensando no cuidado como um todo, a oncologia passou por uma revolução nos últimos anos. Hoje em dia a gente tem tratamentos modernos que realmente trazem cura, trazem chance de vida, vida com qualidade para as pessoas. Hoje em dia o câncer não precisa mais ser uma sentença de morte. Mas esses tratamentos, toda essa modernidade precisa chegar para as pessoas. Então, a política oncológica hoje, ela está ainda muito engessada, pensando numa oncologia mais antiga. A gente precisa modernizar essa oncologia e isso passa por várias reformas, hein? Eu acho que aqui o Congresso tem sido um dos capitaneadores dessa discussão de uma nova oncologia. Tem o PL, né, que é fruto da Comissão Especial do Câncer,
que traz um pouco essa visão nova. Na Câmara já, está no Senado agora. Exatamente, agora está com os senadores, né? Mas a cirurgia reparadora. Eu tenho certeza que vão aprovar rapidamente a matéria. A gente trabalha para isso, né? Eu tenho certeza. Para que realmente tenha. Eu queria até que a senhora falasse um pouco mais da sua comissão, que a senhora é vice-presidente, né? A Comissão de Combate ao Câncer, até mesmo se tem alguns projetos voltados para o tratamento, porque não é nem só fazer o tratamento em 60 dias, mas a gente está vendo que o tratamento é muito sofrido para a paciente, né? A quimioterapia, a radioterapia. Isso, infelizmente, Regina, a lei não muda. Essa é uma doença... Investimento na saúde, na ciência, claro, tecnologia, isso sim, mas isso é uma doença muito... invasiva, né? Acho que não sei, é mais do que isso. Eu acho que assim, o diagnóstico de câncer para uma mulher ou qualquer outro câncer é sempre um baque, né? É sempre uma dor imensa. Isso a lei não pode mudar. O que a lei tem que mudar, e ela tem mudado, e por isso veio o projeto que nós votamos, que a deputada Silvia Cristina relatou, é criar os instrumentos para que a política pública funcione. O que a gente tem que fazer é cobrar que essas políticas públicas funcionem. A gente tem que cobrar que exista o orçamento necessário a essas políticas públicas. Agora, esta dor, a gente não consegue. Acho que a gente não consegue apoiar a gente essa pessoa, apoiar, né? Não é isso. Então ter uma equipe multidisciplinar, né, que vai ter. Claro. A gente precisa ter psicólogo, a gente precisa ter fisioterapeuta. Mas deixa eu dizer, aí eu vou dizer da minha experiência. Eu, muito jovem, fui secretária de assistência na cidade do Rio de Janeiro, com 26 anos. E eu antes tinha sido vereadora. Tinha feito um projeto de lei maravilhoso. Equipe multidisciplinar em todas as creches da cidade. Eram 320 naquela época. Hoje tem muito mais. Mas naquela época eram 320. E eu, vereadora, novinha, 23 anos, fiz lá um projeto que era obrigatório. Aprovei e virou lei. Virei secretária. Sabe quantas psicólogas eu tinha na secretaria inteira? 2. Para 320 creches. Então a gente tem que entender que a realidade é muito diferente do sonho do parlamentar. Por isso é que eu digo que não é só a legislação. A gente, às vezes, abre mão, muda na comissão, não dá isso, porque a gente sabe que também é difícil estar do outro lado do Poder Executivo. O que a gente tem que tentar é esse equilíbrio, né? E cobrar o que é essencial. Por isso que eu digo, são temas, o câncer é um tema essencial para nós. Daí a comissão especial. Não são muitas as comissões especiais dessa casa. E essa comissão existe porque esse é um tema que perpassa a questão política. É muito mais importante que a questão política, a gente está falando de vida, né? Então, eu acho que assim, na verdade, essa importância é dada pela Câmara Federal, por isso que eu disse que eu tenho certeza que o Senado também dará. Tem muitos avanços que a gente pode conquistar, eu acho que o maior avanço que a gente tem que conquistar é o orçamento para a saúde, sempre. Orçamento e fiscalização do gasto desse orçamento, é óbvio. Bom, nosso tempo já está se encerrando. Eu gostaria agora dos comentários finais. Helena, você falar para a gente, inclusive, repetir o site, o 0800, para ficar registrado aqui. Maravilha, obrigada, Regina, por essa oportunidade. Acho que é isso, a Oncoguia é uma ONG, né, de apoio e defesa do paciente oncológico. A gente tem aqui à frente, né, de políticas públicas, mas a gente também tem o nosso 0800, que é um canal gratuito que as pessoas podem nos ligar. A gente tem também Fale Conosco, né, pode nos mandar por e-mail, por WhatsApp, lá no oncoguia.org.br. Tem muita informação sobre os direitos, né, para as pessoas procurarem o que elas têm direito, tirar dúvidas sobre a doença. A gente sabe que vem muitas dúvidas em relação ao câncer no momento do diagnóstico, então a gente tem bastante apoio ali para esse momento, para os familiares também, para o paciente oncológico, enfim, oncoguia.org.br. Muito obrigada. E as suas considerações finais, deputada Laura? Eu acho que todos nós aqui da Câmara Federal, mas especialmente sob o comando do deputado Wellington Prado, estamos na comissão com essa missão de encontrar não só a questão da legislação, mas quais são os caminhos de melhorar as políticas públicas. E aí, nesse Outubro Rosa, o que a gente tem que falar é: vai lá, cobra no teu município, cobra para o teu prefeito, vai na sua clínica e peça para fazer a sua mamografia.
é a prevenção a nossa melhor chance, né? O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. E a gente tem que trabalhar para mudar essa realidade, para que efetivamente as mulheres tenham os direitos. Não adianta só a gente ir, ficar com o discurso. Vamos, na prática, ver como é que nós podemos, todas nós, do terceiro setor, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, construir as políticas para que as mulheres morram menos de câncer de mama. Muito obrigada por atenderem o nosso convite para a gente debater esse assunto aqui no Outubro Rosa. Obrigada a você, meu amor. Aliás, obrigada à Câmara. Eu conversei sobre os desafios do diagnóstico para o início do tratamento de câncer de mama com a cientista política e coordenadora do Oncoguia, Helena Esteves, e também com a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que é vice-presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.